Olá, people do meu Brasil! Oi! Bem-vindo ao nosso canal. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esse é o segundo vídeo onde nós estamos falando sobre as preposições in, on e at. Então nós vamos deixar o primeiro vídeo em algum lugar por aqui e aí você pode assistir lá primeiro que vai fazer mais sentido. Hoje, como prometido, nós vamos colocar as preposições em algumas categorias, digamos as principais categorias. Geografia, Geography, data e tempo date and time, e posições. positions. Vamos começar com geografia. Então, sobre geografia, você vai usar in quando você falar sobre países, regiões, estados, cidades e bairros. Por exemplo, I live in the universe. I live in the United States. I live in the South, in Louisiana, in New Orleans or in Slidell, in my neighborhood. Se eu fosse falar em português, eu falaria: eu moro nos Estados Unidos, no Sul, em Louisiana, em Slidell. Então você viu como nesse exemplo in significa outras preposições no português, como no, na, em, nos, nas. É por isso que não podemos traduzir as preposições, porque ele não teria um único significado. No inglês você sempre fala in. Seria next. Next. Próxima preposição. On. Use on para as ruas, rodovias, avenidas, estradas e vias. Qualquer tipo de acesso que conecta um lugar com outro. Pode ser logradouros, radiais e acessos. Por exemplo, take a ride on Goss Boulevard. I'm driving on Robert Road. There was an accident on Berry Boulevard. My uncle lives on Litchwood Lane. Próxima. At. Use at quando tem endereço. Endereço com rua e número. Mesmo que o endereço esteja subtendido. Por exemplo, eu estou no Barra Shopping. Eu estou no Museu da Manhã. Você está dando uma localização. Esses lugares têm o endereço, rua e número. For example, I'm at the mall, or I'm at your dad's house, or I'm at work. Todos esses lugares têm endereço, são localizações. Um exemplo geral é I'm in Crossgate neighborhood on Robert Street at Pamela's house. Então, a próxima categoria é tempo e data. Sobre tempo e data, você usa in quando você fala sobre séculos, décadas, anos, meses e semanas. It happened in the last century. Or Brazil won the World Cup in 2002. Our wedding was in October. In Brazil, o Dia dos Namorados will be in June. The fourth season of Casa de Papel will be in April. Woohoo! Yes! Próxima preposição, on. On. Use on quando se tratar de dias. Se são dias semanais, como segunda, sexta, sábado, domingo, ou se são dias mensais, quando você usa o número dia 1º, dia 10, dia 12, dia 30, não faz diferença. Quando falar de dias, use on. I plan on doing something on Saturday. Let's go out and have a good time on Friday. Easter is on April 12th. Or, for example, I have a meeting on Friday the 17th. Usando o dia da semana e o dia do mês. Next! Próxima preposição sobre data e tempo é at. Use at quando você for falar de um horário fixo. Por exemplo,
We will meet tomorrow at 3 p.m. Let's meet at 7 p.m. at your office. Or I woke up at 7 a.m. I had to go to work at 9 a.m. Our church service will be at 9 o'clock. Então, todos os horários, seja uma reunião, seja horário de entrar, horário de sair, seja um encontro, todos esses horários fixos nós usamos at. Então, um exemplo geral, juntando todas as preposições em uma sentença é: Our wedding was in 2019 on October 5th, and it was at 6 o'clock. Next, próxima categoria. Nós já falamos muito sobre essa categoria, com bastante exemplos no primeiro vídeo. Então, este aqui só é um review. E se você quer relembrar todos esses exemplos que nós demos no primeiro vídeo, você pode voltar lá. Ele vai estar em algum lugar aqui no card ou na descrição do vídeo. E você pode voltar lá para ver os exemplos, se você quiser. Do it. Então, próxima categoria, posições. Quando que eu uso em posições? Use in toda vez que o objeto estiver dentro ou envolvido por alguma coisa. Quando eu falo objeto, pode ser um objeto mesmo, algo, como alguém. Enfim, por exemplo, put the book in the drawer. Or, for example, I put the coffee grounds back in the cabinet. I'm going in the house. Minha mãe costumava dizer, you're going to be in trouble if you keep doing that. Essa expressão queria dizer que eu teria problemas, taca no rabo, se eu não me comportasse. Ou seja, me pôr dentro uma situação. Próxima preposição, on. Sobre posições, use on sempre que algo estiver em contato ou anexado com alguma coisa. Por exemplo, I put the book on the table. Or I put my coffee on the counter. Or the cat is walking on the roof. Or I'm laying on the floor. Próxima preposição sobre posição é o at. A ideia geral do at é determinar uma posição ou um ponto específico. Por exemplo, I am in my office. Ideia geral. But I am at my desk. Ideia específica. I am in the classroom. Uma ideia geral. But I am at the blackboard. Uma ideia específica. Ele está nesse específico ponto dentro da classe, dentro da sala. Or what are you looking at? I'm looking at you. I'm looking at you. É uma posição, um ponto específico. Luana is at the table and she is looking at the TV. This cat is on the box. Oops. Now this cat is in the box. Se você entendeu esse conteúdo, nós gostaríamos que você comentasse alguma frase usando todas essas preposições. Nós vamos ler e podemos sugerir alguma mudança se necessário. Então, obrigado por chegar até aqui. Thank you for watching. Please subscribe and share this video with someone if you think that it would be helpful. E até o próximo. Bye. Bye. Ciao. Tchau. Okay, let's try to do a quick proposição. Português. Ela me chamou palhaço.